11h42 agora. Eu faço um rápido intervalo. Na sequência, eu volto conversando ao vivo com o vereador Pedro Roberto Gomes, vereador da bancada do PSOL na Câmara de Rio Preto. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa matéria que está aqui no Jornal Bom Dia de hoje. Na verdade, é a capa do Jornal Bom Dia, que diz assim: eles não querem que você saiba por quê. Essa matéria é na verdade, relacionada à questão do transporte coletivo urbano. Nós temos ônibus que foram comprados para entrar em circulação e que não entraram. São ônibus que estão parados, estacionados aí nas garagens e que não estão servindo a população. Agora, por quê? Tá aqui, ó, frota encostada em garagens foi comprada errada. O que é isso, gente? Compraram um ônibus que não serve? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. 11h43 agora, eu volto já já. Família, pra mim, é o ar que eu respiro. Família foi muito importante na minha vida, porque eu saí de casa muito cedo. É o chão que eu piso, são os alvos que eu quero alcançar. Eu gosto do meu papai e da mamãe. E hoje, eles me prepararam para que eu pudesse construir uma nova família. Quando a historinha pra eu dormir, põe pra eu dormir. A mulher na vida de um marido é a coisa mais maravilhosa que possa existir. Família, bem mais que um sobrenome. A sua vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo pela valorização da família. Se o seu negócio é tubos e conexões, a Superduto tem tudo o que você precisa. Na Superduto, você encontra toda a linha de tubos e conexões para esgoto, coletores, soldáveis, PBA e filtros e edutores para poços artesianos. A Superduto oferece bom preço e condições especiais para atacados, construtoras, lojas, loteamentos e empreendimentos imobiliários. Superduto, Avenida Potirendaba 2273 em Rio Preto. Telefone 2136-1500. A Agrojardins está há quase 15 anos no mercado e é reconhecida como uma das mais importantes empresas de paisagismo da região. Na Agrojardins você encontra plantas e acessórios para dar um toque de natureza no ambiente que quiser. Para encontrar as mais modernas novidades de vasos, plantas ornamentais, estátuas, fontes e muito mais, vá a Agrojardins, Avenida Juscelino Kubitschek 325. Entre também no site www.agrojardins.com.br e veja seus lindos projetos. Onze horas 45 minutos agora, 11h45, já está na linha o vereador Pedro Roberto Gomes para falar com a gente. O vereador Pedro Roberto Gomes é vereador do PSOL e ele faz parte do movimento Quero um Transporte de Qualidade. É o que a população diz, não é? Foi feito um estudo, houve até uma readaptação, enfim, mas o que a gente percebe por aí é muita reclamação. O pessoal reclama com relação principalmente à demora, não é, dos ônibus. Espera-se muito até que um ônibus passe em relação a outro, né? Um ônibus passa até que o outro venha, demora muito. Tem até uma senhora, está aqui no jornal, ela diz que diminuiu o número de ônibus. Ela diz que antes ela andava sentada, hoje não, vai em pé, espremida dentro do ônibus. O que aconteceu? Em vez de melhorar, piorou o nosso sistema? 11h46 agora, o vereador Pedro Roberto Gomes tem acompanhado essa situação muito de perto. Não é, vereador? Bom dia. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia, seus ouvintes. Eu tenho acompanhado, sim, de longa data, especialmente o ano passado, 2010, nós já fizemos um trabalho em relação a essa questão. Visitamos Uberlândia, fui a Uberlândia, que é um modelo que funciona bem, e agora, mais recentemente, nós aguardamos aí a nova concessão,
fizemos todo assim, um acompanhamento também, indicamos ao prefeito uma série de mudanças que deveriam acontecer. Infelizmente não aconteceram ainda. Nós estamos agora acompanhando a questão de uns 30 dias, eu estive fazendo um acompanhamento em loco, né? Fui no terminal de manhã, 6h30 da manhã, fiquei até 8h30, voltei à tarde, já fui nos mini terminais também, e estou constatando uma triste realidade. Há muitas reclamações, como você disse, há superlotações, algumas linhas, nós temos declarações de pessoas que não conseguem, ônibus, passam 2 ônibus, chegam a passar 2 ônibus, e a pessoa não consegue ali adentrar o ônibus tão lotado que está. Então nós temos problemas sérios, né? Já fizemos uma relação desses problemas, já encaminhamos ao prefeito. Em relação aos micro-ônibus que você colocou, né? O Bom Dia levantou isso, nós já tínhamos constatado, essa é uma provocação nossa, essa constatação da falta de micro-ônibus, ou seja, há micro-ônibus, tem aí aproximadamente 60 micro-ônibus comprados que não estavam sendo utilizados. Agora, acho que com a pressão da imprensa, Zé Antônio, há informações de que alguns micro-ônibus começaram a andar. Então, é lamentável, né? Nós temos aí algumas linhas que as pessoas mal conseguem adentrar o ônibus, e há 50 a 60 micro-ônibus parados aí nos pátios das empresas Circular e Itamaraty. Nós estamos acompanhando, cobrando para que isso se resolva. A população precisa de um transporte de qualidade. Agora, vereador, a expectativa, depois de tudo que se fez, foi contratada uma empresa que veio a Rio Preto para fazer um estudo, enfim, a expectativa é de que as coisas melhorassem, e parece que não melhorou. Então, Zé Antônio, eu tenho dito assim, não adianta você contratar um especialista, ele tem que se colocar no lugar de quem usa o ônibus, né? De quem levanta de madrugada, de quem vai para o ponto, espera, que toma o ônibus lotado, ou tem que tomar o ônibus quando ele está indo, para não tomar na volta, porque ele já não tem nem como mais adentrar o ônibus. Ele tem que, na verdade, esse estudo tem que partir do ponto de vista de quem usa o ônibus e do trabalhador em geral que usa o ônibus, né? Na verdade, eu entendo que esses estudos, eles têm muito o ponto de vista da empresa, da economia, entendeu? E não da qualidade do serviço. Então, eu acho que isso depende da administração determinar isso, né? Então, por isso que a gente já vinha falando lá, antes da nova concessão aí, que é de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos, que vai depender muito do prefeito e do executivo, né? Da administração, para exigir dessas novas empresas um serviço de qualidade. Agora, não adianta você reduzir o preço da tarifa, que na verdade não houve uma redução, importante que a população saiba disso, cada 2,10 que a pessoa paga, o município paga mais 33 centavos, e que esse dinheiro sai também da arrecadação do município, que poderia estar sendo direcionado para melhorias, inclusive no transporte coletivo. Então é um faz de conta, que nós vamos acompanhar e mostrando essas situações assim, que incomodam quem usa ônibus, para ver se o prefeito, né, ele consegue melhorar ainda nesse mandato que ele está terminando. Esses ônibus que estão parados aí, esses micro-ônibus, esses ônibus são das empresas ou esses ônibus são da prefeitura, vereador? Então, esses ônibus são das empresas. A informação é de que por volta de 50 ônibus, desses micro-ônibus são do Expresso da Circular Santa Luzia, e 11 seriam da Itamaraty. E a justificativa é caótica, né? A justificativa é de que os ônibus não conseguem transitar por conta das valetas. Você vê tanto micro-ônibus na cidade transitando, micro-ônibus aí escolares, né? E agora, então, como está sendo colocado, será que a compra foi feita errada? Quer dizer, o município pagou para uma empresa fazer um estudo, e ela indicou nesse estudo que deveria ter tantos micro-ônibus, tantos mid-ônibus, tem o mid e tem o macro, né, vamos dizer assim. Pequeno, médio, grande. Será que não avaliaram essa questão? Quer dizer, cobraram caro aí no estudo, parece em torno de 300 mil reais, e agora o ônibus não consegue andar. Então, realmente é lamentável isso,
Já visto que a população paga o estudo e ela depois sofre ainda por conta do estudo que possivelmente tenha sido feito, né, não tenha sido bem feito, entendeu? Então a população paga pela falta de competência, vamos dizer assim, daqueles que conduzem aí esse processo. Agora, eu faria uma pergunta, não é? Que ônibus é esse, ou micro-ônibus, seja lá o que for, que não é capaz de andar e trafegar pela cidade e passar numa valeta? Que tamanho é essa valeta? E que indústria é essa que fabrica um veículo que deveria ter sido projetado para carregar peso, para andar? E todo mundo sabe que as estradas, as ruas, as avenidas do Brasil não são lá grande coisa, não é, vereador? Agora, sei lá, uma coisa esquisita, estranho isso aí, não é? É muito estranho, não dá para admitir que isso seja realidade. Por isso que houve a convocação do secretário de trânsito, do secretário jurídico, negócio jurídico, para poder informar a população, né? Eles não iriam informar ao Pedro Roberto, ao Rilo, iam informar a população que está acontecendo. Agora, como é que ficou essa situação aí, vereador Pedro Roberto? Porque, veja bem, a convocação, ela foi feita por meio de um requerimento, foi apresentado pelo vereador Marco Rilo, não é? Exato. O vereador Marco Rilo apresentou o requerimento, convocando o secretário Capello para dar explicações sobre o assunto. E os vereadores, estão aqui, inclusive, na capa do jornal Bom Dia de hoje, os vereadores não aprovaram o requerimento, quer dizer, eles não querem, os vereadores da Câmara, pelo menos esses aqui, eles não querem que o secretário dê essas explicações à população. É lamentável isso, né? No momento que há essas dúvidas todas, há esse problema realmente do mau atendimento das pessoas que usam ônibus, um grupo de vereadores não querem ouvir as explicações. É a chamada base, né? Aí, base do prefeito, né? Que segura tudo. Eu acho que a base do prefeito ela existe, ela é normal, eu acho que isso é natural que exista, mas não para segurar esse tipo de situação. Ou seja, eles chamam de blindar o prefeito, né? Para que o prefeito não tenha desgaste. Mas quem vai ter desgaste, além do prefeito, vão ser os próprios vereadores, que foram eleitos para ouvir, né, os clamores da população e saber do porquê que está acontecendo isso. Lamentavelmente não passou o requerimento e o secretário não vai poder ir na Câmara para dar as explicações para a população, na verdade, né? Porque vai lá, explica, depois a imprensa toda repercute isso e esclarece. Então, se tiver alguma coisa errada, ela viria à tona. Agora, não querem mostrar, a gente está vendo a coisa errada, e eles não querem justificar, não querem esclarecer. É lamentável tudo isso, né? E agora, como é que fica, vereador? Vai ficar assim mesmo? Vão mudar alguma coisa? Enfim, o que a gente diz para a população agora? O que vai acontecer? Olha, no que depender, eu acho que da chamada oposição na Câmara, nós vamos continuar indo atrás, cobrando o prefeito, cobrando o secretário, para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Nós estamos aí desencadeando requerimentos, né, cobranças oficiais ao prefeito, e além disso nós vamos continuar dando publicidade, né, nesses problemas que acontecem, para que o prefeito, certamente, ele não quer sofrer um desgaste maior, ele vai ter que correr atrás para resolver. Eu já estou ouvindo dizer que os micro-ônibus começam a rodar. Tomara que em uma semana aí todos eles estejam rodando, que a população seja melhor atendida. Eu acho que o caminho é esse, né? E a gente agradece a você e toda a imprensa que está aí batendo nessa tecla, porque é muita gente que usa ônibus, é muita gente que está aí sofrendo com os apertos aí, com a demora de, como você falou, a gente chama de tempo de espera, né? Tanto no ônibus quanto o tempo de viagem também, que normalmente é longo por conta de problemas de itinerário. Você pega lá Nova Esperança, por exemplo, ele faz um caminho muito longo para chegar no centro, demora muito. A gente já conversou com moradores, eles querem linhas mais rápidas para o centro, já que o Nova Esperança é muito longe do centro. Então tem o pessoal ali do HB também, que os ônibus ali tem uma demanda muito grande, e os ônibus estão sempre lotados ali, o Zé Monia. Tem loteamentos, por exemplo, você sabe que o pessoal de Talhados, eles ficam às vezes em intervalos de até 3 horas sem ônibus para aquela região de Talhados. Então são situações todas que nós já detectamos
já encaminhamos ao secretário Capello e também ao prefeito. Então nós vamos continuar cobrando, esse é o nosso propósito, a nossa função até de continuar cobrando até que se resolva. Nós não vamos dar sossego aí para o prefeito, para o Capello, enquanto não for, né, não tiver uma melhora significativa no transporte coletivo. Claro, porque essa é uma questão importantíssima, porque como o senhor acabou de dizer, eu acredito até que a grande maioria da população de Rio Preto se utiliza dos ônibus, não é? As pessoas, e até aqueles que têm carro próprio se utilizam dos ônibus também. Todos nós usamos num momento ou no outro, e a grande massa da população utiliza os ônibus diariamente para a sua rotina. Então nós precisamos ter um atendimento de qualidade para atender bem a população. Não pode ser de outra forma, não é, vereador? Sem dúvida. Nós temos um cálculo aí de que pelo menos 80 mil pessoas por dia utilizam ônibus. Quer dizer, é um número que eu acho que talvez seja maior. Eu estou aguardando umas planilhas aí também para confirmar esse número de pessoas que usam transporte coletivo. Aliás, outra questão também, aproveitando o seu espaço, eu já pedi as planilhas que mostram quanto a população está pagando aí do transporte coletivo, já pedi cópia dos contratos, já pedi cópia dos repasses de subsídio, né? Porque o município está repassando em média parece que 700 mil reais para as empresas, além do que a população paga, está sendo repassado por volta de 700 mil, 800 mil reais para Itamaraty, para circular, que é o chamado subsídio. E não tenho tido informações, o prefeito tem me negado essas informações, e eu acho que isso também é muito ruim para a administração, que dá a impressão que tem alguma coisa errada, mas eu vou aguardar mais um pouquinho, estou cobrando. Se não mandarem isso da forma como eu estou pedindo, né, eu vou à justiça para ter essas informações. Tá certo. Eu não sei, tem uma cortina aí, né, como diz, encobrindo muita coisa que, lamentavelmente, o governo esconde, não quer prestar esclarecimentos, como diz aí no jornal Bom Dia, né, os vereadores também estão contribuindo para que a empresa, né, não só a empresa, mas a administração não dê explicações que a população quer saber. Muito bem, a gente volta a conversar sobre o assunto. Obrigado, vereador Pedro Roberto. Eu que agradeço.